Pare de sentir medo de gente. Parece tão fácil falar isso, né? Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Já ouviu falar de ansiedade social? É isso que a gente vai falar hoje. Imagine que uma pessoa está na sua casa, se arrumando para sair, para encontrar uns amigos, ou então ela está se arrumando para ir trabalhar. Enfim, alguma situação que ela vai estar no meio de outras pessoas. Tudo parece normal até então, mas quando ela começa a se vestir, quando ela começa a se arrumar, ela começa a sentir uma sensação estranha, uma tensão ali no corpo. Às vezes o coração dá aquela acelerada, as mãos começam a suar, começa a vir aquela coisa ofegante, um peso nas costas, algo que toma conta do seu peito. Enfim, ela começa a ter uma sensação ruim. Ela tenta até sorrir, respirar fundo, mas a sensação de desconforto só aumenta. Ela começa a pensar se deveria mesmo ir a esse encontro, ir a esse lugar, se deveria encontrar esses amigos e começa a se perguntar: o que será que está acontecendo? Será que eu realmente devo ir? Talvez eu deva ficar em casa. Por que eu tô assim se eu vou ver pessoas que eu gosto? O que está acontecendo comigo? E é uma coisa que ela não sabe explicar. Esse é um exemplo comum de uma ansiedade social. Muitos de nós talvez tenhamos passado por isso e nem percebemos. Talvez a gente já tenha sentido isso, ou algo parecido com isso, uma inquietação que surge sem uma razão. Ou justamente quando estamos nos preparando para sair, ou abrir a porta, ou interagir com outras pessoas, vem aquela coisa assim, aquela sensação de que a gente é inadequado para estar ali. Para muitos é algo muito rápido, vem, passa, a pessoa consegue controlar e boa. Mas para outras pessoas isso acaba sendo um obstáculo gigante que dificulta a interação social e vai criar um medo persistente, que pode ser, por exemplo, o medo do julgamento das outras pessoas, de se sentir inadequado para estar naquele lugar, de não merecer. Mas por que será que isso acontece? Segundo a psicanálise, essa ansiedade pode ter suas raízes em traumas passados, medos, conflitos, coisas inconscientes, coisas internas que a gente nem tem na consciência, mas que de alguma forma pode afetar esse momento. De alguma forma, isso acaba influenciando nas decisões que a gente vai tomando. Freud falava da influência inconsciente em relação aos nossos sentimentos, em relação às nossas ações. E o inconsciente ele guarda informações que muitas vezes vão ser impulsionadas a partir daquele estímulo que nós estamos tendo na realidade. Ele também falava que as experiências traumáticas ou as emoções reprimidas poderiam se manifestar até mesmo como ansiedade, especialmente quando a gente fala dessas situações sociais, onde nós vamos estar sobre o olhar dos outros, onde sentimos que vamos estar expostos de alguma forma, alguma coisa nossa está exposta. Na psicanálise, a ansiedade social também pode ser chamada ali de fobia social, ou se for algo muito mais impactante na vida de uma pessoa, um transtorno de ansiedade social. É visto como uma resposta a uma má elaboração de pulsões agressivas, e essas pulsões agressivas acabam ficando internas, sendo direcionadas para o eu, como se fosse o eu um grande conflito. A psicanálise entende que a ansiedade, como uma reação a um perigo iminente, pode ser decorrente de um acontecimento traumático que não foi elaborado lá atrás, algo que ficou, uma infância muitas vezes se sentindo inadequado, uma infância sofrida, uma repressão muito grande. Para Freud, por exemplo, a sensação de estar sempre sob o olhar do outro é denominado de um delírio de observação. Parece que a pessoa está sempre olhando a gente, parece que ela está ali julgando os nossos atos, vendo o que a gente está fazendo de errado, e a gente fica com essa sensação. Mas na verdade é o que Freud traz, é um grande delírio. Nós ficamos com essa imagem de que estamos sendo julgados, de alguma forma estamos sendo observados pelas pessoas e que essas pessoas elas não estão ali para falar para a gente que está sendo feito de forma correta ou de que vai dar tudo certo, elas estão ali com um olhar crítico, mas tudo isso não passa de um delírio. Ninguém consegue imaginar assim uma situação em que nós vamos ter esse delírio de observação de uma forma positiva. Nós vamos imaginar, nossa, tem uma torcida ali por mim, alguém ali está torcendo por mim. Eu vou lá no meio das pessoas e as pessoas vão adorar o que eu faço. Normalmente vem uma ansiedade baseada em algo que é ruim, algo que nos prejudica, algo que nos afeta. Por isso que Freud chamava de delírio.
Esse tipo de ansiedade pode ser definido por um medo ou então é algo que é excessivo em relação às situações sociais. A estar no meio das pessoas, a conversar com as pessoas, a se sentir ali sendo julgado, olhado, observado por alguém. Por isso, essa coisa da nossa psique, essa fantasia. Pessoas que têm esse tipo de ansiedade evitam situações sociais porque elas vão ter medo. Ou, muitas vezes, elas até estão no meio das pessoas, mas elas suportam com muito medo ou com muita ansiedade, mesmo sem saber a razão. Elas não conseguem compreender por que elas se sentem daquela forma. Quando elas não estão, elas estão ali maravilhosas, se arrumando, se ajeitando, mas quando elas estão dentro da situação, ou então minutos antes de estar na situação, começa a vir aquela ansiedade. Nossa, eu não sou uma pessoa adequada. Ela pode ter tudo preparado, mas ela pode sentir essa inadequação. Isso também pode ser confundido às vezes com uma timidez. Eu sou uma pessoa tímida. Na verdade, a gente precisa entender essa timidez. Talvez nós estejamos dando nomes errados. Às vezes as pessoas chamam isso de síndrome do pânico. São coisas distintas. Nós precisamos compreender de fato o que a gente está sentindo. No caso da ansiedade social, a gente precisa entender essa diferença entre pânico, ansiedade social, um medo, timidez, vergonha. Todos esses elementos precisam ser separados. Quer saber cada um deles? Deixa aqui nos comentários, a gente pode conversar sobre isso. Porém, eles têm uma diferença muito grande. Outra autora que trazia um conteúdo interessante também para a gente pensar é a própria Melanie Klein. Ela falava que a presença do outro, esse outro interno, aquilo que a gente guarda das pessoas, como imagens mentais dos nossos pais, das pessoas que conviveram com a gente ou com quem a gente se relacionou, são essas pessoas que muitas vezes nós vamos trazendo falas que nós vamos ali tendo na nossa psique, maneiras das pessoas olharem como se nós estivéssemos sempre sendo observados, o que também tem uma conexão muito forte com o nosso lado narcísico, ser observado. Então estou sendo observado, mas coloco uma pulsão agressiva nisso, então essa observação não é uma coisa boa. Lembra aquela sensação de infância que a gente tinha assim? Por exemplo, olhou torto, né? Meu pai ou minha mãe olhou torto para mim, já tem alguma coisa que está acontecendo. A gente vai guardando essas imagens e vai associando outras situações, como por exemplo essa inadequação. Se alguém olhar torto para mim, eu tenho uma sensação de que eu vou, por exemplo, sofrer uma punição, sofrer uma penalidade ali daquilo que está acontecendo. Então eu preciso saber separar esses elementos. Se uma pessoa tem um histórico de relações difíceis, críticas, aquela infância assim que não se sentia adequada, que tinha um medo de rejeição e tudo mais, isso pode carregar internamente uma representação imaginária desses momentos, dessas relações, que para a pessoa sempre era uma forma de julgamento. Cada ação que fazia, ela se tornava alguém julgado. Não necessariamente que ela estava sendo, mas que de alguma forma ela se sentia assim. Então, uma simples ideia de interagir com o outro pode refletir um medo e uma tensão muito grande, porque pode trazer aquela representação da infância, como se sentisse realmente uma pessoa inadequada, ou que não fizesse parte daquele meio, que não se encaixasse naquela situação. No tratamento psicanalítico, o objetivo que a gente tem aí é de explorar esses fatos inconscientes, coisas que ficaram guardados, que vão alimentando essa ansiedade. Um psicanalista vai ajudar a pessoa a olhar para dentro, em busca dessas razões que estão ocultas, estão latentes e que vão causar esses medos, vão causar essas tensões. A mesma coisa a gente vê nas situações em que as pessoas, por exemplo, têm um medo de gravar um vídeo, um medo de expressar uma opinião. É a mesma coisa. O que será que o outro vai pensar de mim? Vão me ver como uma pessoa inadequada. Antes de qualquer ação do outro, nós já estamos ali nos colocando numa situação de inadequação. É isso que a gente precisa refletir. Entender o que seria esse medo quando se está diante de muitas pessoas. No caso que apresentamos no início, lá daquela pessoa saindo para o trabalho, ou então saindo para encontrar amigos e tudo mais. Por exemplo, uma pessoa poderia, com o tempo, entender o que realmente dispara essa ansiedade. Será que esse medo está ligado a experiências antigas, conflitos, situações ruins passadas, sensação de rejeição, ou então até mesmo um medo de ser abandonado pelas pessoas? Um medo de ser abandonado pode fazer com que eu não queira estar no meio dessas pessoas como uma defesa.
Ou talvez algo específico na história de vida que se aprendeu que deveria ser evitado de todas as formas, como por exemplo, você não pode estar no meio dessas pessoas, você não pode sair na rua brincar, você não pode fazer isso. Sabe aquele não imperativo que havia na infância? Talvez esses nãos, que lá naquele momento era uma forma de corrigir, de proteger e tudo mais, foi se transformando com o tempo. E isso fez com que se tivesse uma ideia de inadequação. Ao longo das sessões, ao longo do tratamento, o paciente pode começar a identificar esses padrões de pensamento, de sentimento, de comportamento, de vivências do seu passado, entendendo que essas respostas automáticas são muitas vezes defesas emocionais designadas a partir de coisas que aconteceram. Com esse entendimento, a pessoa aprende a lidar melhor com os seus sentimentos, vendo tudo isso como parte de si, que podem ser acolhidas, podem ser compreendidas de uma outra forma, podem ser revividas de uma outra maneira. A partir disso se adota um novo caminho, uma nova postura. A pessoa aprende a lidar com esse medo. Isso não quer dizer que o medo vai se desfazer, não tenho mais medo de estar com as pessoas. Se isso acontecer, ótimo. Mas no início, ao menos ela tem uma compreensão de que, poxa, eu tenho esse medo, por que será que isso acontece? Como é que será que eu posso lidar com isso? Será que esse medo faz sentido hoje para mim? Ao levar a esse tipo de pensamento, a esse tipo de descoberta, a pessoa passa a viver de uma forma diferente. Não se trata de acabar com a ansiedade de vez do dia a dia. A ansiedade ela também tem uma razão para existir, mas de desconectar aqueles fatos que levavam a essa ansiedade a uma exceção, a um exagero, fazendo com que se sinta inadequado. Então isso não vai passar da noite para o dia. Mas se pode criar uma nova relação, uma relação mais saudável com as pessoas, ou aqui, num contexto psicanalítico, com os objetos que causam essa ansiedade, entendendo isso como uma parte de quem somos. Afinal, nós temos ansiedade, só precisamos entender o que está se associando a ela. Aos poucos, a pessoa ela vai se sentindo mais segura para enfrentar esses medos, diminuir aí os sintomas e, mais importante, ganhar um entendimento mais profundo sobre si mesmo. A ansiedade social, então, pode ser reconhecida como um sinal de que algo dentro de nós precisa ser observado, precisa ser ouvido. Nós precisamos nos escutar, precisa ser melhor compreendido por nós mesmos. Nós precisamos olhar isso de uma outra forma. Você já se sentiu assim em algum momento? Já sentiu essa inadequação? Conhece alguém que se sente assim? Me conta aqui nos comentários. Vamos falar mais sobre isso. Até mais.